E aí nós vamos, então, ver exatamente o nosso ponto principal aqui, né, gente, que é a educação emocional, as crianças e suas emoções. Quando nós vamos falar das crianças, emoções, claro que a gente não pode fugir das fases e estágios de desenvolvimento humano. Dentro da pedagogia, os pedagogos sabem disso, trabalha-se muito com Piaget e tal, mas aqui, na Casa das Emoções, nós vamos trabalhar mais com o Vallon, tá? Porque o Vallon ele vem trazendo algumas questões que amplia o pensamento Piaget, né? O Piaget ele era também, além de psicólogo, era um biólogo, então ele focou muito nas questões orgânicas do desenvolvimento, né, dos estágios de desenvolvimento, as fases, aliás, o Piaget trabalhava muito com as fases, né, de desenvolvimento, que é super importante da gente entender, porque nesse momento que a gente vai poder entender que tipo de atividades nós vamos poder desenvolver com as nossas crianças de acordo com as faixas de idade. Vocês perceberam, desculpa, vocês perceberam que lá no nosso kit nós temos 4 cadernos, né? E esses cadernos, eles têm faixas de idade diferentes, tá? Então, nós vamos ter cadernos para crianças ainda com 5 anos, né? Numa fase aí pré-operatório, como diria o Piaget, ou no estágio do personalismo, como o Vallon coloca, tá? Que ainda estão no começo da formação da personalidade, e que essas crianças ainda elas não estão escrevendo, elas não estão lendo, então elas vão trabalhar com as ideias, principalmente com jogos, com música, com vídeos, né? E ainda com cores, tá? Então, claro que todo mundo, né, principalmente o professor e os pedagogos sabem dessa necessidade. Contudo, a Casa das Emoções, nós trabalhamos com públicos diversos. Nós não trabalhamos só com professores, mas a educação emocional, como eu já coloquei antes, vou repetir, em espaços diferentes, né? Espaços educacionais diferentes. Então, vai na sala de aula, vai no consultório, seja o consultório psicológico, seja o consultório do psicopedagogo, né, a terapia ocupacional, passando até chegar realmente aos pais, né, na própria sala da casa, da nossa casa. Então, nós queremos que a educação emocional chegue em todos os espaços possíveis onde essa criança ela se desenvolve. Por quê? Porque nos primeiros anos de vida que se forma a estrutura cerebral, que são as redes neurais, né, as sinapses cerebrais. Então, é nesses primeiros anos de vida que nós vamos desenvolver muito daquilo que nós vamos passar lá a vivenciar na adolescência e na vida adulta. Então, se essa criança ela consegue ser acompanhada com uma educação emocional desde o começo da sua vida, ela vai conseguir, com certeza, prevenir determinados tipos de situações difíceis lá na frente, no sentido da saúde emocional. Mas, para isso, nós temos que entender algo que eu vou já explicar para vocês, que é o processo das que nós chamamos da educação emocional transcomportamental, tá? Então, quando nós vamos falar do Vallon, como eu trouxe aqui para vocês, nós vamos falar no estágio do personalismo, que vai aí a partir dos 3 anos, né, até 5. Essas fases, gente, não é tudo muito fechadinha, não. Isso depende muito da criança, é mais ou menos, né? Então, é o começo da formação da personalidade por meio do contato social, né, e das relações afetivas. Então, esse é um ponto fundamental. Se as crianças pudessem, a partir dos 3 anos, já começar o processo da educação emocional, seria o sonho de uma sociedade, porque teríamos realmente adolescentes e jovens e adultos um outro tipo de comportamento, que é o que, infelizmente, nós não estamos vendo na nossa sociedade ocidental, né? Principalmente, tá? E já no estágio de categorial, no estágio categorial do Vallon, vai mais ou menos entre 6 e 12 anos, né, que é o campo da inteligência avança, tá? Essa inteligência cognitiva mesmo, tá? E a criança começa a organizar o seu mundo por meio das suas relações com os outros e o meio. Então, se no estágio do personalismo nós temos que centrar atividades muito ali voltadas para aquela criança, com pintura, com cobrindo ali, falando das emoções, tá? Só 4 emoções, tá? A raiva,
a tristeza, o medo e a alegria, não se aprofunda muito nas outras emoções. No máximo, quando chegar com 6, 7 anos, a gente já começa a falar do nojo, da vergonha, mas até uns 5 anos a gente só deve ficar principalmente nas 4 emoções. Por quê? Porque a criança está muito centrada em si mesma ainda, ela tem dificuldade de reconhecimento ainda das emoções dos outros, então ela precisa se apropriar principalmente dessas 4 emoções, porque essas 4 emoções elas vão dar origem a várias outras emoções. Então, ela precisa se apropriar da identificação não só dos nomes, mas das sensações, da expressão emocional dessas emoções, para que ela possa, lá na frente, se apropriar das outras emoções, do reconhecimento, da identificação das outras emoções, porque dentro das emoções primárias na verdade, nós temos vários autores com diferentes denominações, tá? Mas eu trabalho muito na linha do Antônio Damasio, que é um neurocientista português, como eu já coloquei para vocês, e ele trabalha com 6 emoções primárias, né? Que são as emoções de base, que é a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, a vergonha e a alegria, né? Então, eu prefiro ir nessa linha, mas vocês podem encontrar vários autores que ampliam bastante essa linha. E aí, a partir desse momento, as emoções primárias elas têm que vir sendo trabalhadas não só nos seus nomes, na identificação, mas principalmente na compreensão de como é que eu vivencio essas emoções. Aí é que está a grande questão, tá, gente? Porque, na verdade, quando você vai trabalhar com as emoções, muitas vezes as pessoas tendem a querer, quando a gente fala em educação, a trabalhar de uma forma cognitiva, ou seja, só nomeando, mostrando ali como é que é, as carinhas, mas não é possível. Nós temos que trabalhar desenvolvendo as sensações dessas emoções. Nós temos que ir no processo de como é que eu sinto determinadas emoções. E isso só é possível a partir aí dos 6 anos, tá? Quando realmente a criança pode pensar sobre como é as sensações dessas emoções no seu corpo. Já no estágio da adolescência, a partir dos 12 anos, tá? O adolescente, né, se torna muito mais afetivo, no qual os conflitos, né, são muito mais predominantes, a busca da autoafirmação, identidade, autonomia. Aí, a partir daí, nós vamos começar a trabalhar também os comportamentos, tá, emocionais, porque existe a identificação das emoções e existe o impacto dessas emoções nos comportamentos. Mas isso só é possível ser feito quando eu posso realmente fazer uma gestão do meu comportamento de uma maneira pensada, de uma maneira entendida mesmo. Aí, para isso, eu tenho que entender regras de uma sociedade onde eu estou inserido e, principalmente, regras de um relacionamento entre pessoas. Né? Aí, a partir daí, eu posso começar a trabalhar com valores humanos, eu posso trabalhar... Os valores humanos já podem, a partir dos 6 anos, já pode desenvolver os valores humanos. E eu gosto muito, tá, gente? Porque os valores humanos são as emoções em ação. São as emoções quando a gente consegue entender realmente o valor dessas emoções, como é o comportamento dessas emoções. Então, valores humanos, eles podem, sim, ser trabalhados em conjunto com a educação emocional. Muito bem. Então, dentro desse processo surge o que hoje nós estamos chamando de pedagogia das emoções, tá? Então, a pedagogia emocional acontece através de atividades para identificar, compreender, regular e expressar as emoções para a gestão do humor e comportamento. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Eu já falando isso desde o início. Então, aprender a nomear e identificar cada uma das emoções, sejam, né, separando-as em prazerosas, que são as positivas, e desprazerosas, negativas, ou agradáveis, desagradáveis, né, é o processo educativo. Então, nós começamos identificando principalmente os nomes e as expressões faciais dessas emoções. Tá? Para que aí venha, no segundo ponto, a compreensão de como é que essas emoções elas são vivenciadas no nosso dia a dia, ou seja, as sensações emocionais. Então, as emoções elas são sensações que sentimos, né, no nosso corpo, nos corpos, né? Então, por exemplo, fecha os olhos e pensa no momento em que você teve algum sentimento forte,
Então, nesse momento em que você pede a criança, ou que você pede, ou você mesmo, fecha os seus olhos e vem né, como é que você sentiu? Vem uma memória emocional, o corpo, o cérebro, naquele momento, interpreta isso como se estivesse acontecendo naquele momento, dependendo, claro, né, do evento, né? Então, se for um evento leve, só vem a memória, mas se for um evento muito doloroso, vem realmente um processo emocional, e é nesse momento que a gente começa a identificar como é que eu sinto raiva, como é que eu sinto medo, como é que eu sinto tristeza, tá? E é dentro dessa visão, gente, que nasceu a Educação Emocional Transcomportamental, a ETC, que é a metodologia que eu venho desenvolvendo nos últimos 10 anos. Foi publicado no livro, um livro chamado Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes. Esse livro foi lançado em 2018 pela Ludes Editora, e o propósito é exatamente mostrar, né, não só os processos teóricos, né, que essa abordagem ela tem, né, dos autores que eu estudei, como Edgar Morin, Carl Rogers, né, Roberta Saggioli, Carl Jung, Daniel Goleman, Garden, Seligman, Vygotsky, Vallon, Piaget. Olha, são muitos autores, e dentro desses autores, obviamente, eu fui me apropriando de pontos de pesquisas deles para desenvolver o que eu chamo hoje de educação transcomportamental. Essa palavra trans, que está muito na moda, principalmente nas questões de gênero, né? Ela, na verdade, ela significa ir além do comportamento massificado, porque dentro da pedagogia da transcomportamental, né, nós trabalhamos com 3 eixos pedagógicos, tá? Que é a identificação dos temperamentos, sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Então, aqui, nesse momento, nós começamos um processo de identificação do processo da individuação daquela pessoa, do processo individual dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Então, quando nós vamos falar de educação emocional, nós não podemos falar numa massificação, porque o processo emocional também é muito individual. Por isso mesmo que, para poder falar de uma metodologia que abrangesse espaços diversos, eu passei, então, a trabalhar com os temperamentos, que é uma teoria muito antiga, né? Tem já aí milhares de anos, e que vem, vamos dizer, que vai falando dos humores humanos de uma forma individual, e que é muito interessante, porque como eu quero trabalhar com públicos diversos, né, quando eu trabalho com públicos diversos, eu tinha que levar uma linguagem que fosse o mais fácil possível de ser entendido por todo mundo, tá? Então, desde os profissionais até mesmo os pais. E eu acho que, então, trabalhar com os temperamentos facilita muito esse processo de individuação, tá? Então, a educação emocional comportamental, ela tem uma visão transdisciplinar, holística, tá? E sistêmica. E aí, como eu já coloquei, nós temos 3 eixos pedagógicos nesse nosso programa. O primeiro é a identificação dos 4 temperamentos, o segundo são as matrizes de reconhecimento das relações eu, tu, nós, que são as competências emocionais com valores humanos. E, por exemplo, nas matrizes de reconhecimento das relações, eu, tu, nós trabalhamos para quê? Para que haja uma visão desse ser integral. Um ser integral é um ser que pensa, sente, age e interage de maneira consciente. Tá? Então, eu tenho consciência do que eu estou pensando, eu tenho consciência do que eu estou sentindo, eu tenho consciência das minhas ações, das minhas interações. Para que isso aconteça, eu tenho que ter autoconhecimento. E também gestão das emoções. E aí, nesse momento, eu preciso entender que tipo de atividades eu, enquanto profissional, eu vou trabalhar com as crianças, os meus alunos, né? Crianças, jovens e adultos, que tipo de atividades eu vou trabalhar para que eu consiga alcançar realmente aquilo que eu desejo, que é a gestão dessas emoções de acordo com a individualidade ou temperamento de cada um. É um desafio, gente, mas é tranquilo. Quando a gente pega realmente esse processo, tá? Essa metodologia, é muito simples e é muito fácil de ser aplicado. Então, e é esse o objetivo da educação emocional transcomportamental, se tornar uma metodologia simples, de aplicabilidade em espaços diversos, principalmente em sala de aula, onde é mais complexo o trabalho da educação emocional.
né? E falando agora principalmente com os professores, nós temos a BNCC, que veio, né, desde 2017, trazendo, né, a indicação das habilidades socioemocionais. E aí, isso é bem complexo, não vou trabalhar na sala isso hoje aqui com vocês, mas eu tenho live sobre isso no meu canal, quem os professores quiser pode buscar, Isa Magalhães, Casa das Emoções, onde eu falo exclusivamente da BNCC e de como trabalhar, né, algumas técnicas em sala de aula, porque é bem complexa a coisa. Foi lançado, vai jogar, como eu brinco, jogar os professores no meio da selva, né, com poucos recursos. Então, é um grande desafio esse momento, mas nada de pavor, porque não é algo complicado, como algumas pessoas pensam, não, se trabalhar a educação socioemocional na escola, tá? Mas voltando aqui para o nosso assunto de hoje, o outro ponto, o eixo pedagógico, né, do nosso programa de educação emocional transcomportamental é o método ICRE, ou ICRE, Identificação, Compreensão, Regulação e Expressão Emocional. E por que eu trouxe para vocês a educação emocional transcomportamental? Porque todos os materiais da Casa das Emoções foram criados baseados nessa metodologia. Tá? Então, aquele kit que vocês adquiriram, eles são atividades pensadas dentro do método ICRE. Então, se você não compreende esse método, muitas vezes você vai aplicar, sim, aquelas atividades que elas são autoexplicativas, mas você vai trabalhar de uma maneira, não todo mundo, porque o pessoal, né, os profissionais da área da psicologia já sabem como trabalhar, mas outros profissionais acabam não tendo, que não tiveram essa formação, é claro, acabam tendo um pouco mais de dificuldade e tentam aplicar esse material de uma forma cognitiva, e como eu já coloquei antes, tudo funciona, mas não vai ter vamos dizer assim, os resultados que nós queremos, que é realmente a gestão das emoções, a criança saber regular suas emoções, tá? Então, vamos lá. Mas antes disso, gente, eu quero falar porque desse curso que foi criado exatamente dentro desse processo da educação emocional. Eu trouxe aqui porque eu sei que muita gente, quando eu vou falar sobre esse assunto, as pessoas começam logo a perguntar, tem curso, como é que eu vou aprender sobre isso? Tem, gente. Desde 2019, eu já lancei um curso, né, sobre essa metodologia, que é o curso de Educação Emocional Transcomportamental, que é um curso muito robusto, um curso muito profundo, que é um curso exatamente de uma certificação profissional. Então, já lancei várias turmas, né, e as pessoas acabam tendo uma ascensão profissional, somos professores muito grande, porque aprendem realmente a utilizar em sala de aula, né, em outros espaços, também os pedagogos, terapeutas ocupacionais e vários outros profissionais também, aplicar literalmente a educação emocional nesses espaços diversos. Então, é um curso com 3 níveis, dividido em 12 módulos, com mais de 48 aulas, videoaulas, né? Então, um curso todo online, mas vamos dizer assim, uma mentoria personalizada, tá? Porque o assunto é muito vasto, então nós não jogamos, né, os cursos gravados e deixamos as pessoas soltas, não. Tem os grupos, e nós temos grupos, tem as mediações, né? Porque é um curso, para você receber o certificado, você tem que fazer várias atividades e começa no nível 1, que é conhecendo eu, desenvolvendo novas competências, ou seja, começa se trabalhando. Então, o primeiro nível é todo um autotrabalho, porque, como eu falei no início, se você não trabalhar a sua inteligência emocional, você não vai conseguir ser um educador emocional. Você não vai conseguir trabalhar com educação emocional, porque você vai tentar fazer da educação emocional como se fosse português, matemática, outra disciplina, e não vai funcionar. A educação emocional, ela é muito vivencial, e para você trabalhar essas vivências, você tem que estar preparado, você tem que entender como é que as suas emoções, quem é você, como é o seu temperamento, como é o teu dia a dia. Então, nesse curso, nós começamos exatamente preparando a pessoa para isso, que é conhecendo eu e desenvolvendo as novas competências, né? São aulas voltadas para o autoconhecimento, autoconsciência dos alunos, tá? Visando, assim, o desenvolvimento de competência da inteligência emocional do educador. Aí vem no nível 2, que é conhecendo o outro, entendendo a educação transcomportamental, e aí vem toda a parte teórica, tá? Do que eu acabei de colocar para vocês. São 4 aulas, 16 videoaulas, né? 4 módulos, desculpa. E depois vem o conhecendo, né? O nós, que é a prática. Aí é só prática, várias atividades, como é que você vai desenvolver isso.
inclusive tem aula para você se tornar até um palestrante, né, nessa área, porque essa é uma área muito vasta e mais do que nunca nós estamos precisando, né, nosso país precisa de educadores emocionais, e essa é a minha missão, tá, gente? A minha missão é formar pessoas na educação emocional. Vamos dizer, eu tomei isso como uma missão pessoal e é o que eu tenho feito nos últimos anos, tá? Então, uma carga horária com mais de 130 horas e você recebe uma certificação profissional. Dito isso, nós vamos passar, então,